Fala galera, bem-vindo à nossa 10ª aula de Teoria e Percepção Musical. Hoje vamos dar continuidade no assunto sobre leitura de partitura, tá? A gente viu as notinhas, tá? Vamos entender um pouco mais o conceito da partitura e executar alguns exercícios para a gente treinar a leitura das figuras rítmicas e também das notas em si, tá bom? Como a gente viu nas outras aulas, cada local que a bolinha está localizada, ela tem um nome, né? Ela vai ser uma nota, vai ser um som. Só que a gente não sabe a nota porque depende da clave, tá? A clave, a gente ainda vai usar a clave de sol porque vai ser o nosso padrão para poder treinar. Vamos usar um compasso mais tradicional, que vai aparecer mais, para a gente ter uma noção mais detalhada, tá? Senão também, se eu fosse ficar mudando aqui, a aula iria ficar gigantesca na explicação, tá? Então, conforme o exercício for evoluindo, eu vou mexendo uma coisa em outra para a gente ter uma noção melhor, tá? Mas a forma da partitura, da leitura da partitura, é assim que funciona por lógica, tá bom? Bom, começando aqui, ó, clave de sol na segunda linha. Então, quer dizer que na segunda linha vai ser um sol, aí a gente usa a referência para ver as notas. Só que a gente ainda não vai ver nota, a gente vai ver a figura, questão de tempo, tá? Duração de tempo de cada figura. Então, a gente vai usar só na nota sol. Pode ver que todas elas eu coloquei na segunda linha. Então, todas elas vai ser sol. É só para a gente ver a questão das figuras mesmo. Então, vamos lá. Num compasso quaternário, o número de cima quer dizer quanto tempo vai ter cada compasso. Ou seja, 4. Então, quer dizer que cada compasso tem que ter 4 tempos. Bom, o número de baixo é o valor que vale cada figura. Então, a gente vai ver assim, essa figura aqui vai valer 4 tempos, né? Essa aqui, se essa vale 4, essa vai valer 2, essa 1, essa que é a colcheia meio, a semicolcheia vai valer 1/4, a fusa vai valer 1/8 e a semifusa 1/16, tá? 1 por 16. É contagem de dobro ou metade. Metade se você for vindo para cá e se você for subindo seria o dobro, dobrando o valor, tá bom? No caso, se você está dobrando o valor da nota, você está diminuindo a quantidade de nota dentro do compasso. Se você está vindo para frente, você está diminuindo o tempo delas. Consequentemente, vai ter que ter mais notinhas dessa para caber dentro de um compasso, tá? A gente pode enxergar as notas como o tempo dela como se fosse tamanho, tá? Você tem uma caixinha, que é o compasso, com algum objeto que você vai colocar dentro grande, que é que é o que vai valer a maior. Então você põe uma só dela dentro de um compasso, só ela já enche, não cabe outros objetos. Você coloca um objeto que tem a metade desse tempo, vai caber 2 objetos dentro dessa caixinha. Você já coloca um outro que já é valor, a metade do outro que valia meio, que valia 2 no caso, vai caber mais objetos dentro de uma caixinha. Então você pode observar os compassos como se fosse a caixinha e as figuras como se fossem objetos de tamanhos diferentes que cabem quantidades diferentes dentro de uma caixinha, tá? É como se fosse assim, uma analogia, tá bom? Então vamos continuar a explicação. Então a semibreve, nesse caso aqui, ela vai valer 4. A gente vai ter 4 tempos dentro de um compasso. Então eu preciso de quantas semibreve para encher um compasso? Se eu preciso de 4 tempos para encher um compasso e só ela já vale 4, encheu. Então não cabe mais nenhuma nota, tá? Dentro do compasso. Lembrando que se ela tem 4 tempos dentro do compasso, tem que ter 4 tempos. Não pode ter 3, não pode ter 5, tem que ser 4, tá? É o valor exato que manda na fórmula de compasso. Aí vamos passar para a mínima. Se essa vale 4, essa vale 2. Então eu preciso de quantas figuras para encher um compasso? Ou seja, para dar 4 tempos. Se ela vale 2, eu preciso só de 2 figuras dessa. 2 mais 2, 4. Fechamos o outro compasso. Aí a semínima vai valer metade dessa, ou seja, ela vai valer 1. Tá? Então, para dar 4 tempos, eu preciso de quantas figuras dessa para encher um compasso? 4, se elas valem 1 tempo cada. Eu tenho que dar 4 tempos, 1, 2, 3, 4, encher o outro compasso. Colcheia. Preciso de quantas colcheias para encher um compasso? Se essa vale 1,
eu precisaria de 4 para dar 4 tempos, óbvio, essa vale meio, eu tenho que encher 4 tempos. Então, ela vale meio. Quantas figuras eu preciso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, ó, meio com meio dá 1. Mais meio com meio, que dá mais 1, 2. Aí daqui aqui mais 1, 3. Daqui aqui mais 1, 4. Pronto, enchemos um tempo, tá bom? Você percebe que está dobrando a quantidade de figura dentro do compasso. Então, agora para escrever a semicolcheia, a fusa, a semifusa, vai ficar muita figura para me desenhar e às vezes nem vai caber na lousa. Então, eu nem coloquei nada aqui ainda para usar o exemplo, tá? Mas antes, voltando aqui na colcheia, só aquela explicação. Quando a gente tem bastante figura igual, lembrando, o compasso não vai ser sempre figuras iguais, tá? Vai misturar. Pode ter uma mínima, mais uma semínima, mais duas colcheias, que aí fecha 4 tempos, tá? Dentro de um compasso só. Então não é tipo dar os tempos usando a mesma figura. Na música vai ser figuras variadas, tá? Eu coloquei iguais só para a gente ter um exemplo de quantidade de tempo. Então, na colcheia, quando tem muita colcheia junta, fica difícil a visualização, fica difícil a contagem delas e saber onde está. A própria leitura se atrapalha um pouco. Então, o que a gente faz? A gente emenda as figuras até dar um tempo, tá? Que seria o caso aqui, ó. Em vez de eu fazer uma haste só para cada uma, eu junto elas até dar um tempo para facilitar a leitura. Tá vendo? Ó, juntei elas têm uma hastezinha só interligando uma na outra. Então, daqui a aqui, eu tenho um tempo, ó, meio com meio, 1. Então, eu junto essas duas. Aí tem mais duas iguais. Meio com meio, mais 1. De novo. Meio com meio, mais 1. Juntei elas. Outras figuras iguais, quando é igual, tá? Pronto. Olha como facilitou a leitura. Agora dá para saber certinho a quantidade de tempo, ó. Daqui aqui temos 1. Daqui aqui mais 1, que é o segundo tempo. Daqui aqui mais 1, que é o terceiro tempo. E daqui aqui mais 1, que é o quarto tempo. Olha como que facilita a leitura, né? A leitura fica tão mais fácil, tão mais feliz, que até parece uma carinha sorrindo, ó. Os dois olhos e um sorriso. Bom, essa foi só a explicação, tá? Uma piadinha aqui durante a explicação para descontrair um pouco. Aí eu vou dar o exemplo aqui da colcheia. Aliás, da semicolcheia. Quantas figuras de semicolcheia eu preciso para dar 4 tempos? Olha só. Ela vale meio por causa da forma de compasso. Então, a semicolcheia vai valer a metade dessa. Ou seja, 1/4, né? Meio. Vou escrever aqui depois eu vou apagar. Meio é assim, né? 1 sobre 2. Em forma de fração. A metade dela seria isso aqui, ó. 1 sobre 4. É a metade desse valor, tá? Seria mais ou menos isso daqui. Uma explicação meio bem simples, mas dá para entender. Então, essa figura aqui vai valer 1/4 a semicolcheia. Lembrando que seria... Vou fazer mais aqui no canto, para não atrapalhar. Seria a semicolcheia é igual a colcheia, né? Só que em vez de ter uma haste só, ela tem duas. Então, para mim não tem um monte de figurinha igual, eu junto elas até dar um tempo, tá bom? Então, como que faria isso, tá? Vamos primeiro ver o seguinte. Quantas figuras dela eu preciso para dar 4 tempos? Então, vamos lá. Para dar um tempo, eu preciso de o dobro da quantidade dessa. Então, se essa eu preciso de duas figuras iguais para dar um tempo, essa eu vou precisar de 4 figuras dessa, tá? Eu precisaria de 4 figuras para dar um tempo, não para preencher o compasso, para dar um tempo só, né? Para equivaler a uma dessa, né? Eu preciso de 2 dessa para equivaler a uma dessa, tá? Então eu preciso de quantas dessa para equivaler a um tempo, que seria essa daqui, que é o que vale 1? 4 figuras, né? Elas são semicolcheia, são duas hastes. Então o que eu faço? Eu junto elas até dar um tempo. Daqui a aqui deu meio tempo, tá? Cada figura aqui vale meio, juntando as duas vale 1. Agora ela vale 1/4, então juntando duas vale meio, tá? Então o que eu faço? Daqui aqui deu mais meio e daqui que deu mais meio. Ou seja, questão matemática. Elas são duas
hastezinha, tá? Então tem que desenhar as duas hastes interligando. Bom, então olha só, daqui a aqui eu tenho meio e daqui a aqui eu tenho mais meio. Então juntando meio mais meio dá 1. Então eu preciso de 4 figuras dessa para dar um tempo. Juntando as 4 figuras, se daqui a aqui deu um tempo, eu preciso de quantos bloquinhos de 4 figuras para dar 4 tempos, para preencher um compasso? Eu preciso de 4 bloquinhos desse. 4 bloquinhos. Então eu preciso um, mais outro e mais outro dessa mesma forma. Então, eu precisaria de quantas figuras? É só você fazer a soma. Se eu tenho 4 figuras para dar um tempo e eu preciso de 4, é só fazer 4 vezes 4, tá? Então, no caso aqui, se eu preciso de 8 figuras para dar 4 tempos, aqui eu vou precisar de 16 figuras para dar 4 tempos. Então, eu preciso de 16 figuras iguais essa. Aí, a fusa já começa a ficar até mais figuras, tá? Então, a fusa, a colcheia tem uma haste, semicolcheia tem 2 e a fusa tem 3, tá? Eu coloquei uma só separada aqui só para visualizar a diferença. Ela tem 3 hastezinhas, tá? Mas todas elas vão ser fusa, então eu só fiz as hastes em uma para poder emendar tudo até dar um tempo. Bom, então eu precisaria aqui de 16 figuras dessa. Então eu preciso para preencher um compasso, tá? Então eu preciso de quantas para dar um tempo só? 4 figuras. Então, olha só como que a fusa fica mais complexa, tá? Então eu tenho que emendar até dar um tempo. Então quantas figuras eu preciso para dar um tempo? 1, 2, segunda haste e terceira haste. Então, olha só, quantas figuras eu preciso para dar um tempo só? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras para dar um tempo. Então, eu preciso de quantas figuras para dar 4 tempos? Só fazer 8 vezes 4. Que nesse caso aqui, ó, se eu preciso aqui de 4 figuras para dar um tempo. Então, tem que fazer 4 vezes 4 para dar 4 tempos, que dá 16. Aqui daria o dobro dessa, que seria 32, tá? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figuras para dar apenas um tempo. Não um compasso, um tempo. Então eu preciso de 4 bloquinhos de 8 figuras. Só fazer 4 vezes 8, tá? Que dá 32. Então daqui a aqui dá um tempo só. Não é um compasso, um tempo. Então, agora a semifusa é o dobro dessa. Eu preciso de 64 figuras para dar 4 tempos, ou seja, para dar um compasso. Então, para dar um tempo, eu preciso de 16 figuras dessa. Então, eu preciso de 16 figuras dessa, só que ao invés de ser 3 hastes na semifusa, vai ser 4 hastes, tá bom? Mas aí vai preencher tanto e começa a ficar visualmente até um pouco sujo assim, de escrever na lousa, porque não cabe tanto. Mas acontece de aparecer na música também, tá? Então, essa é a ideia de tempo sobre cada figura. É assim que vai aparecer numa música escrita em partitura, tá? Só que lembrando, nunca vai aparecer tipo assim, igualzinho todos. Um compasso vai ter colcheia, então todas as notas vai ser colcheia. Não. As notas vão ser variadas. Por exemplo, se for 4x4, vai aparecer uma semibreve para dar 4 tempos, então a nota vai ser longa. A nota tem que ficar durante 4 tempos. 1, 2, 3, 4, daí que muda para outra nota. Essa já valeria 2 tempos. Então eu fico 2 tempos nessa e mais 2 tempos nessa. Só que aí para dar 4 tempos. Só que aí na música pode ser que apareça a mínima e 2 semínimas no mesmo compasso, tá? Pode variar bastante as figuras dentro do compasso, mas desde que deem 4 tempos. Bom, isso em figuras. E também temos os sinais de pausa. A pausa na leitura da partitura é quando o instrumento fica em silêncio. Ou pode ser instrumento específico, para deixar algum outro instrumento fazer um solinho numa parte, ou pode ser a música inteira dar uma pausa, ou todo instrumento fica em silêncio por um determinado tempo. E esse determinado tempo é o sinal da pausa, é ela que te dá a quantidade de tempo que você vai ficar em silêncio, tá?
Então, temos os sinais que referem-se a cada nota, para a gente poder saber quanto tempo vai ficar. Por exemplo, se essa nota vale 4 tempos, o sinal referente a ela, que vai ser um sinal de pausa de 4 tempos, ou seja, ficar um compasso inteiro em silêncio, seria essa figura. É tipo uma barrinha que está meio que encostada na quarta linha. Esse é o sinal de pausa da semibreve. Da mínima é igual da semibreve, só que ela vai ser encostada na terceira linha. Tá? Então, nesse caso aqui da mínima, você tocaria o Sol, que ela está localizada na nota Sol, durante 2 tempos. Né? O compasso tem 4. Então, você faria assim, ó, 2 em Sol, e no terceiro e no quarto tempo para o som. Tem que parar, não pode deixar soar a nota. Tá? Então, você faria aqui, ó, Sol. Entendeu? Bem nesse contexto, tá? Temos também o da semínima, que é esse daqui, tá? É o equivalente a 1 tempo de pausa. É um símbolozinho meio tortinho assim. Você fica 1 tempo só na pausa, tá? Temos a colcheia, que é esse símbolo, a colcheia, né? O sinal de pausa referente a ela é esse daqui, tá? Essa hastezinha é o que vai fazer você ligar a quantidade de tempo vai ficar pausado. No caso, uma haste equivale a colcheia, então seria meio tempo de pausa. Semicolcheia. Semicolcheia tem duas hastes. Então, o sinal vai ser igual, só que tem que ter a quantidade de haste igual à figura que ela equivale. 2, tá vendo? 2 hastes aqui, 2 hastes aqui. E a mesma coisa na fusa. A fusa tem 3 hastes, o sinal de pausa dela é igual, só que tem 3 hastes. E o da semifusa é igualzinha, só que tem a quantidade de haste, tem 4 na semifusa, o sinal de pausa dela também tem 4 hastezinhas. Então também temos as pausas, tá bom? Bom, pus aqui na lousa a sequência de algumas notas, tá? Eu fiz só até a semicolcheia. A fusa e a semifusa, como a gente vai usar um padrão de compasso quaternário, a gente não vai ver a fusa e a semifusa ainda, senão vai ficar muito complexo de escrever e também de explicar, tá? Se aqui fosse um número maior, até daria, tá? Mas vamos ver até a semicolcheia. O exercício é como se fosse uma musiquinha, tá? Em partitura. Só que só vai ficar na nota Sol, para a gente ver a divisão rítmica, tempo de cada figura. Tá? Então a gente vai fazer um exercício. Tá? Então vai ser uma continuação. Tá? Então eu tenho aqui, ó, compasso 1, compasso 2, compasso 3, compasso 4, compasso 5. Beleza? Aqui tá essa espação porque não ia caber toda essa nota. Olha o tamanho que vai ficar o compasso, tá? Mas na verdade tudo isso equivale a só essa nota. Tudo isso daqui equivale a uma nota dessa, tá? Vamos só dar uma explicação aqui, ó. Uma nota dessa preenche um compasso. 2 notas dessa preenchem um compasso. Então, para se igualar ao tempo dessa, preciso de 2 dessas. Para se igualar ao tanto de tempo que tem essa nota, eu preciso de 4 dessas. Para se igualar a essa em colcheia, eu preciso desse tanto, ou seja, 8 figuras dessa para poder dar uma dessa. Olha como que essa é grande em questão de tempo, tá? Eu preciso de 16 figuras dessa para dar uma dessa, né? Para você ter a noção de diferença de tamanho de tempo, tá? Eu falo tamanho de tempo, é um modo fácil de imaginar, tá? Tentando transformar em distância também, tá bom? A gente pode usar isso como distância, tá? Distância de um tempo de uma nota para outra tem uma quantidade de tempo, tá bom? Então vamos usar esse exemplo aqui, ó. Aí eu coloquei outra informação aqui, tá? Quando tem uma barrinha que divide os compassos, só tem uma fina e uma mais grossa, só isso quer dizer que terminou ali. Ali é o fim, que é o ponto final da música, tá? Se tem esse mesmo sinal, mas tem 2 pontinhos, é porque ele está pedindo para você voltar. Esse aqui seria um ritornelo, tá? Pede para você voltar. Quando não tem nenhum sinal, esse aqui está um sinal fechando, tá? Você percebe que a bolinha está para dentro, então está pedindo para você voltar. Como não tem nenhum sinal abrindo, como se fosse um parênteses, quando você abre um parênteses, tem que fechar. Nesse caso, quando não tem, quer dizer que você
vai voltar a música inteira, ou voltar até ali no começo. Se tem um garoto abrindo, quer dizer, você vai voltar nesse ponto até um outro ponto igual. Vou dar um exemplo aqui simples, tá? Se tem outra barrinha dessa aqui, uma fina e uma mais grossa, ela não interfere na música que está vindo. Ela só divide o compasso para o próximo normal, como se fosse uma barrinha só. Só que, se tiver duas pontinhas aqui, quer dizer isso, é onde abriu um parênteses, tá? Onde abriu o retornelo e que fechou o retornelo. Então, você viria aqui, daqui voltaria aqui. Então, você voltaria para lá e tocaria tudo de novo, tá? Mas isso é uma informação que eu coloquei aqui, só para exemplificar, tá bom? Então, vamos deixar assim por enquanto, vamos fazer um pequeno exercício de leitura, tá? Quando a gente vai treinar, a gente bate o pé, tá? Temos um movimento de solfejo, a gente chama de solfejar, é quando a gente vai treinar aquela escrita na partitura. A gente não pega o instrumento na hora. Ah, vou ler aqui primeiro, deixa eu treinar esse exercício. Então, o que a gente faz? A gente, além de bater o pé no tempo, que seria seguindo um metrônomo, temos um movimento que a gente faz com a mão, para a gente poder saber diferenciar em qual parte a gente está no tempo, tá? Então, quando é quaternário, fica assim, o primeiro tempo para baixo, então tua mão faz assim junto com o teu pé. O segundo tempo é para dentro, ou seja, para tua esquerda, né? 1, 2. O terceiro tempo é para fora, para tua direita. 3 e o quarto tempo para cima, tá? Vocês viram quando o maestro está numa orquestra, ele está fazendo assim. Ele está fazendo o sinal ali de movimentação da música. Seria parecido, tá? Seria uma ideia igual assim, só que nesse caso para você dividir o tempo, é o solfejo. Então você ficaria assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Próximo compasso e assim por diante. Quando você finaliza o compasso, não pode dar pausa para respirar. A música tem que ser contínua, mudando de compasso ou não, você tem que continuar no mesmo tempo. As distâncias entre um tempo e outro é a mesma duração, tá? Então, vamos usar isso como exemplo, ó. Só o sol. Quando a nota for sol, a gente vai falar sol, a gente vai falar a nota, a gente tem que segurar a voz na quantidade de tempo dela. Por exemplo, sol tem 4 tempos. Então eu vou bater o pé marcando o tempo, fazer o solfejo e vou falar a nota junto ao mesmo tempo, só para explicar como ficaria. Só esse compasso por enquanto, ó. Sol. Aí finalizou que aí passaria para outro compasso. Agora só o compasso 2. Tem que falar 2 sol, tá? Então um sol, o segundo sol. Então eu vou dividir. O tempo 1 e o 2 é um sol, e o 3 e o 4 é o outro sol, que seria esse daqui. Então ficaria assim, ó. Sol, sol. Tá bom? Aí eu falo as duas notas sol. Não posso falar sol e ficar segurando, porque senão seria isso, não isso, tá? Agora isso daqui esse compasso é uma nota para cada tempo. Então cada batida de pé é a nota. Você tem que mudar a nota. Nesse caso está mudando para a mesma nota. Então você não pode continuar sol direto. Você tem que falar sol na quantidade de tempo que tem aqui. Então temos 4 tempos. Então você vai ter que falar 4 vezes sol. Então movimentação junto por causa do solfejo. Ó. Sol, 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 sol. Aí passaria para o outro compasso. Tá? Só o compasso 4. Eu tenho que falar meio tempo. Cada sol tem que ter só meio tempo. Então ficaria assim. No tempo 1, sol, na hora que a gente vai erguer o pé para bater de novo para o tempo 2, é o meio tempo ali. Então dentro de um tempo você tem que falar 2 sol. Cada batida de pé vai ser 2 sol que você tem que falar, tá? Então fica assim, ó. Sol, 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 sol. E passaria para o próximo compasso, tá? Ó. Sol, 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 sol. Tá vendo? Para completar os 4 compassos. E aqui fica mais sol ainda. Fica mais sol, fica mais quente por causa do sol. Brincadeira, piadinha. Aqui você vai fazer 16 vezes o sol dentro de um compasso. Ou seja, cada tempo você tem que falar 4 notas. Cada batida de pé tem que estar 4 notas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então você tem que falar 4 sol dentro de um compasso. Sol, 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 sol. Até aqui eu falei um tempo só. Sol, 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 sol.
segundo tempo. Sol, 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 terceiro tempo e sol, 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 quarto tempo. Então, para fazer o compasso inteiro, ficaria assim, ó. Sol, 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 sol. Entendeu? Fica muito sol, fica bastante nota. Então, tem que dar mais notas para preencher o tempo. Vamos fazer agora daqui até aqui e finalizar. Faz de conta que é um sinal de fim, tá? Vamos tirar isso daqui por enquanto. Então, a gente vai falar diretão, sem parar. E quando mudar o compasso, temos que continuar no tempo, hein? Ó, eu vou fazer uma contagem antes para marcar a velocidade. Quando você ouve uma música e você vê lá, geralmente, o baterista fazendo uma contagem 1, 2, 3, 4, tá? É para todo mundo ficar esperto ou para entrar todo mundo junto, tá? Essa contagem na música serve para isso. Se a música é quaternário, o cara conta 4. 1, 2, 3, 4, pá! Aí entra aí no 1. Se a música é ternária, ele conta só até 3. 1, 2, 3. Se a música é binária, ele faz 1, 2, pá! E entra já na cabeça do tempo 1, tá? Então isso depende da forma de compasso. Então vamos fazer o exercício daqui a aqui, tá bom? Então vai lá. Vou solfejar, fazer a contagem para a gente entrar seguindo, tá? Fazer os 4 tempos, já passa para o próximo compasso, já passa para o próximo, já passa para o próximo, já passa para o próximo, tá bom? Vamos lá, ó. Solfejo, hein? Contagem antes. 1, 2, 3, 4, sol, 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 e acaba aí. Olha como que fica esse último, fica um monte de notas juntas. Se fosse um instrumento, estaria dando a nota, as notas sol. Só que ao invés de você falar, que nem solfejo é falado a nota. No instrumento você vai tocar, tá bom? Então esse exercício é isso daí, treinamento de leitura. Então, partitura funciona assim, tá? Aí nesse caso, se você tivesse essa volta, você não chegaria aqui. Sol, 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 sol. Voltaria aqui, né? No último sol aqui, ó. Sol, 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 sol. Voltaria no segundo compasso, tá? Isso porque tá marcando aqui. Se esse símbolo estivesse aqui, você voltaria aqui, tá bom? A gente ficou só na nota sol para a gente focar nas divisões de tempo, tá bom? Vamos ainda ter mais pequenos exercícios parecidos para você ir entendendo mais como funciona a leitura de uma partitura, tá bom? Tudo isso na parte teórica. Então, por enquanto é isso daí, tá? Até a próxima aula a gente já vai ver uma misturinha de notas no mesmo compasso, com figuras diferentes, tá? Vamos dar uma misturadinha. Também a gente não vai ficar só no sol, vou colocar umas notas diferentes em outros lugares para a gente treinar, tá bom? Aí você vai treinando a tua leitura mais assim, mais específica. Existe uma apostila que a gente chama de Bona, tá? Tem vários treinamentos desse tipo, só focado em leitura, tá bom? Tem muitas, são todos exercícios curtinhos, mas são vários, com várias formas de exemplificar. Nesse caso, eu estou dando uma pincelada bem simples por cima, num contexto geral, senão, que eu disse, né? Senão a aula ficaria gigante, tá? Mas esse conhecimento básico já dá para a gente ter um bom entendimento de como funciona a partitura, tá? Com os próximos vídeos, com as próximas aulas, esse conhecimento vai abrir mais a mente. A gente vai ver um horizonte um pouco mais longe, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.